Boa noite, gente. Então, eu vim primeiramente para agradecer as pessoas. Não foi nesse canal aqui que eu deixei uma mensagem falando que eu não ia gravar mais, que eu ia desistir, né, de gravar vídeo, porque em umas outras vezes que eu tô gravando vídeo, tá vindo muita crítica em cima de mim, mas essa semana eu estourei lá na rede que eu tô falando e rasguei o verbo, falei tudo que tinha que falar para algumas pessoas que estavam me machucando, me ferindo, e algumas que andam falando de mim achando que não tá chegando ao meu ouvido, entendeu? Primeiro para você que tá aqui me seguindo, porque eu vi que você tá me seguindo, primeiramente, você foi falar que tipo, Deus me livre, viver a vida que eu vivo, entupida de medicamento. Vamos lá. Só para você ficar sabendo, eu me entupo de medicamento porque são ordens médicas. E a asneira que você disse, eu já tentei várias vezes, meus filhos estão de prova. E às vezes que eu tentei, eu era muito agressiva. Eu tava vendo a hora de eu acabar sendo internada como louco. Porque qualquer coisa me deixava fora de mim. E aparecia uma força em mim que não parecia ser minha. Vocês estão entendendo? Então é muito simples. Eu não tô enxergando quase nada, nem com óculos, nem sem óculos, gente. É impressionante. Então assim, ignorem o barulho que tá do lado, porque eu acho que eu não vou editar esse vídeo, eu vou deixar do jeito que ele tá mesmo. Tô gravando bem desanimada, não vou mentir, entendeu? A fé tá como diz aquele louvor da Mara Maravilha. Ela fala sobre um grão de mostarda. É que deu um branco aqui agora. Mas tem um louvor da Mara Maravilha que ela fala sobre o grão de mostarda. E tem a passagem na Bíblia também, né? Que mesmo que nossa fé esteja pequenininha do tamanho do grão de mostarda, mesmo assim ela é poderosa. Então assim, às vezes as dores que eu sinto, eu ficar presa, como você foi falar aí, né? Que eu, pra viver essa vida que eu levo, vivo presa, trancada no meu quarto, não saio pra nada. Eu choro muito por isso, sabia? E tenho certeza que eu não sou a única. Hoje, gente, o porquê acreditar vai ser esse. O porquê eu acredito em Deus. Porque durante alguns anos atrás, eu tentei me jogar embaixo de um ônibus. Eu me entupi de medicamento que meu filho, que Deus levou, tá no céu pra não deixar eu mentir. Ele me encontrou na cozinha, o padrasto dele tinha que trabalhar. Ele me encontrou na cozinha, desmaiada. Aí no quintal da casa que eu morava, em São Paulo, tinha uma vizinha que era enfermeira, pra minha sorte. Aí quando ele saiu gritando, mamãe tá morta, porque ele tinha 3 anos, tinha acabado de completar 3 anos. O meu filho que faleceu aos 17. E aí as vizinhas desceram correndo pra minha casa, e a vizinha que morava embaixo subiu, mediu meu pulso estava muito fraco, e meus batimentos cardíacos estavam praticamente parados. Estava bem fraco mesmo. Aí pra minha sorte, pela honra e glória de Deus, eu morava na rua do posto de saúde que tem ali na Macedônia, em São Paulo. Esse posto de saúde ele é 24 horas, ele não fecha. Porque era noite, já era mais de meia-noite, eu acho, não lembro, não sei. Porque eu acordei no dia seguinte. Como foi que eu tomei o medicamento, a hora, o que fez eu tomar, não lembro. Tanto que quando eu acordei no dia seguinte, com os médicos, a equipe médica, psicólogo de um lado, psiquiatra do outro, meu ex-marido em pé, com meu filho no braço, que eu só tinha 2 filhos ainda, que eram os 2 mais velhos. E aí o médico olhou pra mim e falou, bonito, mãe.
Quer dizer que você ia deixar 2 crianças sozinhas, porque assim, a senhora iria morrer, o seu marido iria casar com outra pessoa e seus filhos iam esquecer a sua memória, a sua imagem, porque eles são muito pequenos. E eu comecei a chorar e perguntei o que está acontecendo. Aí a prova, porque eu juro que eu não lembro como foi, o que eu fiz, por que eu fiz. Só lembro o médico mostrar uma bacia desse tamanho, de alumínio, e mostrar, tá aqui, ó. Tudo isso aqui a gente tirou do seu estômago. Se o seu filho não tivesse chamado as vizinhas, você estaria morta. Então, esse meu filho de 17 anos, ele não me salvou uma vez só. Ele me salvou diversas vezes. E quando Deus falou que iria usar um filho meu para provar que era meu Deus, eu não imaginava que seria de uma forma tão grande. Porque esse filho meu que Deus levou foi o que mais provou o quanto Deus é Deus na minha vida. Até antes dele levar meu filho, Deus chegar numa mãe e falar, eu vou retirar um filho seu para provar que eu sou o teu Deus. Qual obrigação ele tem de avisar alguma coisa pra gente? Ele não tem obrigação porque ele é Deus. Mas ele me preparou antes de levar meu filho. Gente, hoje eu não sei o que está acontecendo com a imagem. Isso aqui meu tá escuro, isso aqui... É que eu não tô dormindo direito, eu tô cochilando. E olha que eu tomo 25 gotas de clonazepam. Quem toma ele sabe que o bicho é forte. Então assim, por que acreditar? Tem tantas coisas do porquê. Mas aí, voltando à crítica desse ser humano, que vai me ver aqui, e se quiser me tirar limpo comigo, eu tô à disposição. Embora os médicos falem que eu não posso passar raiva, eu não tô mais nem aí. Eu tô tudo entregando na mão de Deus agora. Eu falei, pai, eu não vou mais abaixar a cabeça, porque eu não tô vivendo das coisas dessas pessoas para elas estar falando de mim. Mas aí essa pessoa falou que, tipo assim, Deus me livre, viver entupida de medicamento, não sai de casa, tá parecendo uma morta-viva. Filho, eu não tô parecendo uma morta-viva. Olha aqui. Isso aqui é cara de morta-viva pra você. Desculpa, gente, licença. Esse aqui tá com cara de morta-viva. Esse aqui é uma morta-viva, eu tenho carne ainda, viu, amor? Ainda tenho carne, tá? Meu rosto tá bem zoado. Isso eu tenho que reconhecer. Porque aqui eu ponho efeito, não minto, não nego, entendeu? Então tá bem. Tanto que até com efeito, eu tô vendo, eu não sei se é eu que não tô enxergando direito, mas eu tô vendo isso aqui preto, eu tô vendo, sabe? Mas foi meu pai que me fez, antes de você criticar qualquer coisa também. Então eu não posso reclamar, embora não de eu estar me destruindo, porque eu sinto que a ansiedade e a depressão tá acabando com a minha vida. Então, eu tentei isso daí. O suicídio, acho que deixou mais marcado pra mim. Embora todos me marcaram, porque todos eu tentei. O outro, ele teve os medicamentos, que os médicos, quando eu cheguei no hospital de Macedônia, eu já estava quase morta. Aí depois teve o outro, que eu me joguei na frente de um ônibus, e o pai dos meus filhos, se um dia ele ver esse vídeo, ele vai ver que não é mentira. Porque eles queriam separar de mim. Aí eu me desesperei e me joguei debaixo do ônibus. Só que ele foi e me jogou na calçada. Porque ele me jogou na calçada, eu bati isso aqui. Só que não sei como, até hoje eu não tenho como explicar, porque eu lembro que eu bati isso aqui na calçada. Mas quando o médico foi fazer o raio-x, o meu joelho não tinha nada. Mas minha perna estava toda inchada. Mas o que rompeu foi o osso daqui. Aí eu peguei e falei pra ele, não, doutor, eu tive um acidente com esse daqui, na gravidez do meu filho, que eu descendo um escadão, eu torci. Mas foi só uma torção, eu lembro que eu nem fui pro hospital, o pé ficou enorme, inchado. Mas eu bebia tanta porcaria, eu fazia tanta merda, que na época, o que eu fazia naquela época anestesiava a minha dor. Entendeu? Que não veio o caso.
Muitas vezes. Porque assim, quando eu comecei tratamento mesmo, psiquiátrico e psicólogo, foi após a morte da minha mãe e da minha filha. E quem viveu isso comigo foi o pai dos meus filhos. Se um dia ele ver meus vídeos, ele vai relembrar, ele vai falar assim, poxa, ela tá agora falando tudo que ela sofreu quando ela perdeu a nossa filha e a mãe dela. Então assim, começou mesmo, que eu comecei a fazer tratamento foi aos 11 anos. Foi minha avó, na Bahia, que me passou. Mas minha avó faleceu e eu voltei para São Paulo. Parou, porque minha mãe achava que ansiedade, aquele tempo, as pessoas pobres achavam que essas doenças eram doença de rico. Eu lembro muito da minha mãe falando isso, que isso não era doença de pobre, era doença de rico. Tá. E um tempo também achei que era. Tanto que quando meu filho, que hoje mora em São Paulo, tem 22 anos, quando ele começou a fazer tratamento pelo psicólogo, ele começou a ir sozinho, porque eu falava que não ia perder meu tempo. Eu não tenho vergonha de assumir. Porque eu achava frescura, eu achava besteira. Quem curava a gente é Deus. Deus, ele cura, Deus, ele liberta. Mas eu comecei com o decorrer dos anos, porque eu fui deteriorando cada vez mais. Eu fui desabando, eu fui despencando, eu fui me exaustando, você tá entendendo? Só que sempre achando, eu passava 1 mês, 2 com psicólogo, psiquiatra e saía. Desmamava os medicamentos, sozinho, por conta. E aquilo foi me deixando pior. E eu não fui enxergando. Eu achava que eu só era ignorante. Era eu que era ignorante, que era o meu jeito e ponto. Eu achava assim. Quem me conheceu na Bahia, em São Paulo, hoje se me vê falar, é mentira que não é a mesma pessoa. E realmente hoje eu não sou mais igual. Quem me conheceu há 5, 6, 10 anos atrás, me via. Hoje eu penso 1000 vezes antes de dizer alguma coisa. Antes de eu falar alguma coisa, eu reflito umas 10 vezes antes de falar o que eu quero falar. E antes de machucar alguém, eu penso 10.000 vezes, porque eu não quero machucar ninguém, porque o que eu não quero pra mim eu não faço com os outros. Então assim, tem palavras que a gente escuta que fere pior do que uma punhalada. E aí, foi essa semana que eu escutei isso. Que para viver a vida que eu vivo, Deus que me livre. Não foi, fulana? Acho que você vai saber, né? Se você não for tão cara de pau, você vai falar assim, ah, nossa, ela escutou eu falando. Escutei. Infelizmente, às vezes eu saio da prisão e pego um pouquinho da liberdade. É bom de vez em quando. E aí, justo na hora que eu saí pra sentir um gostinho da liberdade, eu escutei o que eu não queria. Entendeu? Então, assim, não me conhece de mim o que eu conto, porque eu não te conto tudo, eu não conto tudo pra todo mundo. Tem coisas da minha vida que nem meus filhos mesmo sabem. É só eu e Deus, como diz, e mais ninguém. Muitas vezes falaram pra mim lá atrás, não, para com esses medicamentos, olha como é que você tá ficando. Você é aquelas velhas chatas. Não, você não era assim. Você era cheia de vida, você era cheia de vigor. E não sei o que, bebê, bababá. E aí eu largava pra beber, pra encher a cara. Porque achava que aquilo ali era mais fácil. Enchia a cara, passava mal. Chegava no outro dia, tava pior do que no dia anterior. E ali eu fui empurrando, achando que eu era capaz de melhorar sozinha. E fazia umas merda que põe a minha vida em risco. Até um dia, assim, eu não vou colocar tudo aqui, o que eu fiz nesse dia, porque entra pessoas que eu também não vou citar nome, porque não dá pra citar nome de muita gente aqui, porque não faz parte mais da minha vida, já não está mais comigo, mas sou grato a ele, porque ele me socorreu naquele dia, entendeu? Eu acordei no meio da noite, eu tava ouvindo vozes na minha cabeça, porque infelizmente a ansiedade e a depressão causa isso, onde já fica um negócio um pouco mais grave. E ali eu lembro que eu pedia pra ele mandar aquela voz, cala a boca, parar. Eu
pra ele me abraçar, que eu tava com medo. E ele dormiu, porque ele tava cansado, ele trabalhava, meu ex, porque eu não vou citar nome. E ali ele dormiu. No que ele dormiu, a voz não parou na minha cabeça, mandando eu tirar a minha vida, que ninguém ia sentir falta, que eu era um tanto faz. E muitas das vezes, até hoje, eu me pego assim. Aí eu me levanto, como eu fiz hoje, eu falo, não, Satanás. Pode até ser que todas as pessoas que você está falando aí não me amem, não se importam comigo, tanto faz se eu sobreviver ou não para elas. Mas eu sei que para uma pessoa eu tenho valor. Para uma pessoa eu significo muita coisa. E essa pessoa é Deus. Aí me levantei. E falar pra você, espero muito, porque todos os vídeos que eu posto, eu já percebi que você vê. Não só que como nas outras redes vizinhas também, você não perde um vídeo meu que eu já percebi, né? Mas você não curte, mas você vê, você visualiza, só não curte. E nem tá escrita como você disse pra mim que se escreveu, porque é assim, ó, que nem você disse que não sabe, né? Você não sabe se escrever, porque você não sabe ler? Porque do mesmo jeito que você consegue entrar no YouTube ou nas outras redes vizinhas, você não sabe ler para se escrever. Mas tá bom. Não tô citando nomes. Quem vir reclamar comigo é porque a carapuça serviu. Aí pega e fala com os outros. Você nem me conhece, tá me conhecendo agora. Minhas pessoas que me conhecem há 20, 30 anos me conhecem mais, porque eu não sou. Como eu falei esses dias com um amigo meu que trabalha na área da medicina, eu falando com ele, as pessoas não se tocam. Mas a Cláudia mesmo, de 10 anos atrás, tá lá no São Luís, junto com o filho dela, a mãe dela e a filha dela. Vocês têm noção do que é você ter sido arrancado de você 3 pedaços seu? Porque 2 você colocou no mundo e uma te colocou no mundo. Como é que fica o cérebro de um ser humano desse? E eu sempre achei que eu era capaz de vencer tudo aquilo sozinha. Mas aí, por que eu parei? Que muitas pessoas falam assim, você está sumida, você não manda mais mensagem. O que aconteceu? Muitas vieram tanto no meu Face, como nas minhas outras redes vizinhas. Você lembra de mim? Você mudou tanto. Mudei, fulanas. Sabe por que eu mudei? Porque vocês sabem meu contato de telefone. Vocês sabem minhas redes sociais. Vocês sabem onde me encontrar. Então por que eu que tenho que sempre ir atrás? Porque antigamente era, né? Eu sempre ficava ali com minha cachorrinha. Pra todo mundo, né? Hoje não. Se eu durmo com fome, não durmo. Porque Deus não deixa. Mas se eu passo por necessidades, se eu passo por apertos, se eu passo mal e vou para o hospital, às vezes eu venho aqui e comento com o público, com quem me acompanha. Entendeu? Que eu fui para o hospital, que eu passei mal, mas eu não fico aqui contando para vocês o que o médico disse, o que está acontecendo, qual é o grau da gravidade. Não. Tem dias de eu acordar, não tenho nem o que comer com meus filhos, mas eu vou para a luta. Sabe por quê? Porque no passado eu parei com os meus vídeos já por causa de pessoas igual a você. Igual a outras que veio encher o meu saco no privado. E que eu bloqueei mesmo. E tô satisfeita. Porque eu não vivo das custas de vocês. Entendeu? Porque as pessoas que estão me ajudando não estão fazendo isso. Muito pelo contrário. Estão falando, força, Cláudia. Você aguentou até aqui, você vai aguentar. Só que eu falo pra elas, se Deus me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Porque eu não sirvo Deus pelo que Ele me dá. Eu sirvo Deus porque eu sei que Ele é o meu Criador. Porque eu amo Ele de uma forma que nem eu sei explicar. Às vezes, quando eu fico brava com as atitudes das coisas que acontecem na minha vida, eu peço perdão pra Ele, porque eu acabo ficando brava com Ele. É isso. Amar a Deus não é só amar Ele quando tá tudo bem, não. Temer a Ele não é só quando tá tudo bem, não. Amar, respeitar a Deus